Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, bora lá fazer uma breve revisão sobre a associação de resistores? Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Primeiramente, eu preciso lembrar que toda vez que eu mencionar sobre circuitos elétricos, eu vou ter que lembrar da primeira lei de Ohm, que é essa daqui, ok? U igual a R vezes I. O que é U? É a diferença de potencial. R é o valor da resistência elétrica de um resistor. E o I é a intensidade da corrente elétrica. Beleza. Nesse caso aqui, eu tenho uma primeira associação, que é denominada associação em série. O que caracteriza a associação em série? Vejam só. A corrente elétrica que está saindo daqui, ela é a mesma que vai passar aqui, que passa no segundo resistor e que passa no terceiro resistor. Ok? Qual que é a desvantagem disso aqui? Se por acaso um deles falhar, um dele queimar ou for desligado, todos os outros param de funcionar. Mas, vejam só, a gente quando tem um circuito mais complexo, a gente normalmente consegue reduzir ele a uma forma mais simples. Então eu posso retirar todos os resistores que estão associados ali em série e colocar apenas um que vai representar um equivalente àqueles outros. Esse resistor equivalente, a gente calcula R1 mais R2 mais R3, ok? Simples assim, é só fazer a soma dos resistores. Ah, mas e qual é o outro tipo de associação que costuma ter? Pode acontecer da gente ter uma associação em paralelo. Se eu tiver uma associação em paralelo, o que caracteriza isso, o que me mostra que a associação é em paralelo? A corrente elétrica, ela tem mais de um caminho para ser percorrido. Quando eu tenho mais de uma opção de corrente, de caminho para a corrente elétrica, aí os resistores estão associados em paralelo. Na associação em paralelo, a diferença de potencial ela é a mesma para todo mundo. Mas o mais importante, nesse caso aqui, eu posso trocar todos os resistores por um só, aplicando 1 sobre o resistor equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, ok? Ah, se tivesse um quarto resistor, mais 1 sobre R4 e assim por diante. Bom, e se eu tenho apenas dois resistores em paralelo? Com dois resistores em paralelo, eu posso escrever o seguinte. Eu posso continuar escrevendo 1 sobre RQ é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou eu posso fazer o produto dos resistores dividido pelo resultado da soma. Ok? Então esse macetezinho aqui é válido quando eu tenho dois resistores. Ah, e se eu tiver vários resistores, todos iguais, associados em paralelo? Só vai valer se é em paralelo, tá? Bom, aqui nesse caso eu posso escrever o seguinte, ó, o resistor equivalente é o valor de um deles dividido pelo número de resistores em paralelo. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores em paralelo. Então, eu coloco aqui o número 4. Ok? Ah, e se fossem 5 resistores? Eu colocaria 5. Então, eu coloco o número N, que aí o número N representa o número de resistores iguais associados em paralelo. Ah, Jussão, mas é assim que costuma estar presente nos exercícios? Não. Costuma estar presente assim, por exemplo. Uma associação mista, né? Então, o que a gente precisa verificar aqui? Eu tenho aqui esses dois resistores que estão associados em paralelo. E aí, o resultado desse está associado em série com esse outro aqui. Vamos praticar, né? Vamos trocar tudo isso aqui por dados numéricos para a gente verificar como isso é mais simples do que parece. Mas precisa de treino. Se não treinar, não tem como aprender essa parte, tá? Vamos lá então nesse primeiro exemplo. Olha só. Olhando para cá, a corrente elétrica quando chega aqui, ela tem duas opções de caminho. Pode passar por cima ou por baixo. Então, esses dois aqui estão associados em paralelo, ok? Como que eu faço para determinar o valor da associação
em paralelo com esses dois aqui? Ora, é simples. É só eu fazer o produto dividido pelo resultado da soma. Produto, 30 vezes 60. Resultado da soma, 30 mais 60. Então, olha só. O valor da resistência equivalente em paralelo seria igual a 30 vezes 60, 1.800, dividido por 90. Então, vamos escrever? Não vamos tentar atalhos aqui nesse momento, né? O valor da resistência equivalente da associação em paralelo, então vai ser igual a 20 ohms. O que isso significa? Significa que eu posso tirar os dois, colocar apenas um que mede 20 ohms, ok? Se eu tirar os dois e colocar somente um, olha só o que vai acontecer. Esse daqui está em série com esse, que está em série com esse, que está em série com esse. Então, o valor da resistência equivalente de tudo vai ser apenas a soma de todos os valores dos resistores. Se eu somar todos os resistores, eu vou ter 70 mais 20, 90 mais 110, 200 mais 100, 300 ohms. Belezinha? Deu para captar a ideia? Vamos aproveitar então e fazer mais um. A gente vai fazer uma bateria aqui de exercício para treinar, como eu comentei. O segredo disso aqui é treinar, treinar bastante. Vamos lá então. Olha esse daqui, ó, mais uma associação. Eu tenho dois resistores iguais em paralelo, associado com esse outro aqui, ó, que está sozinho, tá? Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui e faço o resistor equivalente desses dois. Devido ao fato dos dois serem iguais, eu posso escrever resistor equivalente é o valor de um deles, dividido pelo número de resistores iguais, que é 2. Ok? Então, o valor do resistor equivalente, nesse caso, seria 3 ohms. Ó, no lugar dos dois, eu vou colocar apenas um que mede 3 ohms. Aí eu tenho o valor do resistor equivalente, vai ser igual a 3 ohms somado com 2 ohms. O resistor equivalente vai ser igual a 5 ohms. Belezinha? A gente vai subindo degrau a degrau. Vamos fazer mais um. Ah, Gilson, sabia que ia complicar, né? Complicou nada. Vamos fazer com calma isso daqui. Temos que calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B também. O que a gente vai fazer? Observar aqui, ó, esses dois estão associados de que maneira? Esses dois estão associados em paralelo, ok? Então eu venho aqui, pego os dois e faço o valor do resistor associado em paralelo. Vamos fazer? O valor da resistência equivalente da primeira associação em paralelo vai ser, tenho só dois? Então é produto dividido pelo resultado da soma. O resistor em paralelo aqui da primeira associação que nós estamos fazendo vai ser igual a 24 sobre 10. O resistor da associação em paralelo que nós estamos fazendo é igual a 2,4 ohms, ok? Então, o que nós vamos fazer? A gente tira os dois, coloca um, que vale 2,4. Ah, Gilson, mas e a outra parte? Olha a outra parte. Esses dois estão associados de que maneira? A corrente elétrica só tem um caminho para passar, né? Então, esses dois estão associados em série, ok? Então, esses dois aqui, para eu determinar a associação em série, basta eu somar os dois. 5 com 3, 8. 8 ohms. Daí, observando o resultado desse com esse outro de baixo, os dois estão associados em paralelo. Então, o valor da resistência equivalente dessa segunda associação em paralelo vai ser o produto dividido pelo resultado da soma.
a resistência equivalente aqui em paralelo, então vai ser 8 vezes 2, 16. Dividido por 8 mais 2, que é 10. O resistor equivalente em paralelo da segunda associação é 1,6 ohms. Então, o que isso significa? Isso significa que eu posso trocar aquele primeiro por um que vale 2,4. E eu posso trocar todos esses três que fizemos agora por apenas um que vale 1,6. Aqui estava o ponto A, aqui estava o ponto B, ok? Então, qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Como os dois estão associados em série, basta a gente somar 2,4 com 1,6. A resistência equivalente entre os pontos A e B vai ser igual a 4 ohms. Belezinha? Bora continuar treinando, né? Cada passinho que a gente dá aumenta o grau de dificuldade. Vamos lá. Vamos lá nesse agora, sem ter medo. Olha só. Eu preciso achar de novo a resistência equivalente entre os pontos A e B. O que eu verifico aqui de imediato? Esses dois estão associados de que maneira? Esses dois só têm um caminho para a corrente, então eles estão associados em série. Ok. A hora que eu associo esses dois em série, a gente chega no resultado que é 7 mais 3, 10 ohms. Beleza. Mas, agora, observem, esse daqui com esse daqui, ó. Os dois estão associados em paralelo. Gilson, mas aí ficou difícil demais de enxergar isso. Então vamos fazer o seguinte, já que está muito difícil de enxergar, você vai fazer o desenho de novo. Esse é o método, a gente tem que manter tudo organizadinho, tá? Esse aqui, ó, mede 5, esse mede 5, esse aqui mede 8, ok? Aqui nós tiramos os dois, colocamos um que vale 10. Aqui tem um que mede 10 ohms. E nesse pedacinho tem outro que vai medir 3 ohms. Belezinha? Bom, o que nós havíamos falado? Esses dois aqui, ó, eles estão associados em paralelo. Aí como que eu vou fazer a associação em paralelo? A associação em paralelo, como tenho dois iguais, 10 dividido por 2. É o valor de um resistor dividido pelo número de resistores iguais. Então vai valer 5. Belezinha? Acompanharam essa parte? Olha como é importante a gente desenhar de novo, porque agora nós vamos fazer o seguinte. Olha só, tiramos os dois, colocamos um só, que mede 5. Olha só, esses dois aqui estão associados de que maneira? 5 com 3 está associado em série. Se os dois estão associados em série, o que eu posso fazer? Eu posso tirar os dois, tirei os dois, e posso colocar apenas um no lugar deles. Um valia 5, o outro valia 3, então aqui vale 8. Belezinha? Agora, como esses dois estão associados? Não é em paralelo? Então, o valor da resistência em paralelo, resistência equivalente em paralelo, vai ser 8 dividido por 2, porque são dois iguais, tá? Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Venho aqui, ó, tiro os dois, coloco um só, com um valor de resistência igual a 4 ohms. Agora, por último, né, para a gente finalizar, esses três estão associados em série. Se os três estão associados em série, significa que agora eu posso apenas somar os três resistores. 5 mais 5 mais 4. Então o resistor equivalente de tudo seria igual a 14 ohms.
Belezinha? Galera, deu uma pane aí na câmera, tá? Não foi proposital que eu tirei a imagem, não, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar pra gente não perder, tá bom? Olha só, antes de eu deixar esse desafio pra vocês aqui, eu vou pedir só uma coisinha pra vocês. Se inscreva no canal, galera. Ativa o sininho aí para receber as notificações dos nossos conteúdos, né? Importante fazer isso, demais, demais. Compartilhe esse conteúdo aí com os amiguinhos. Galera, o desafio aqui é o seguinte, vejam só. Nós temos aqui 3 resistores, ele deu os valores dos resistores. Primeira associação, ó, já conhecemos, né? Associação em série. Segunda associação, ó, conhecemos também. Associação em paralelo. O que ele pede aqui? A razão. O que é a razão? Divisão. Então nós vamos pegar aqui o valor da resistência equivalente da primeira associação, que está tudo em série, e dividir pelo valor da resistência equivalente da segunda associação. Belezinha? Fala para mim, coloca nos comentários aí qual é a alternativa que você encontrou. E aí, no próximo vídeo, eu coloco a resolução para vocês. Até mais, galera! Tchau, tchau!